Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou dar alguns avisos da casa. Nós temos reuniões todos os dias da semana e os temas das palestras e os horários estão afixados no mural na entrada. E também no nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. Nós temos o atendimento fraterno na casa. Então, quem precisar de uma palavra com o trabalhador, é só comparecer 30 minutos antes das palestras para ter essa conversa. Temos também, aos sábados, a entrega de lanche para os moradores de rua. Então, se alguém tiver interesse em participar e colaborar, então é às 17 horas, é só comparecer que vai ser feito. Além da entrega de lanches, a gente prioriza uma palavra amiga para essas pessoas que estão tão necessitadas. Então, é só procurar um trabalhador ou vir no dia, no sábado, às 17 horas. Nós distribuímos cestas básicas para 90 famílias. Então, essas famílias, elas são cadastradas e a alimentação a gente compõe com a ajuda de vocês e os recursos da casa. Então, quem puder ajudar, os itens do momento que estão mais necessitados é o arroz, o óleo, o feijão, o açúcar e o leite em pó. Mas nós aceitamos qualquer produto não perecível. O que vocês puderem ajudar é sempre bem-vindo para a composição dessa cesta. Nós temos a viagem para o Araxá, que acontece em setembro. Então, é dia 7 de setembro. É uma viagem que faz todo aquele caminho lá de onde Chico, Araxá, toda a região Uberaba. Então, quem tiver interesse, é só procurar a Sandra ou a Socorro, que ela passa maiores orientações, pode parcelar o valor. Nós estamos também reforçando a necessidade e a importância de fazer o evangelho no lar. Então, tem alguém aqui que já faz o evangelho? Sim, bom. Então, é uma possibilidade de harmonizar, de vocês reforçarem a energia da casa, de proteger os familiares, enfim. Se alguém quiser fazer e ainda não tem a informação, é só procurar um trabalhador da casa que será orientado. Bom, agora nós vamos, então, iniciar os trabalhos da casa. Então, eu vou pedir para todos fecharem os olhos, irem se harmonizando com essa energia da casa. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Vamos buscar a sintonia com a espiritualidade maior e vamos agradecer ao nosso Pai por estarmos aqui reunidos nessa casa bendita que nos acolhe com muito amor e energias. Que nós possamos ouvir essa palestra e possamos aproveitar o conteúdo, que ele venha de encontro com as nossas dúvidas e para que possamos sair melhor do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Então, a palestra de hoje é Evangelho e Paz com nosso amigo Sami. Não cumprimentei. Realmente o nosso tema de hoje, o título é Evangelho e Paz, e está baseado todo num trecho do Evangelho de João, em que Jesus diz: deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. E a partir daí, nós vamos então buscando desenrolar esse trecho, procurando descortinar o que realmente se trata a que paz Jesus se referia, né? É que se trata essa paz. Aqui no texto de Emmanuel, esse texto é extraído do livro do Emmanuel, né? Nosso livro, é o nosso livro de Emmanuel. É um capítulo desse livro. E nesse texto, é o Emmanuel que inicia dizendo o seguinte: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, o segundo a estagnação. Bom, o que ele quis dizer aqui, o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O mal, primeiramente, o mal para nós não existe. O mal como algo, como alguma coisa em si mesma, ela não existe. O mal, para nós, ela é apenas a ausência do bem. Ou seja, é a ignorância da pessoa que não sabe como praticar o bem ou não sabe como praticar o bem naquele momento ou naquela circunstância. Esta ignorância, esta ausência do bem, é que nós chamamos de mal. Bem, pois bem, ele nos fala que o bem semeia a vida, tá? Que é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. De fato, quando nós praticamos o bem, nós estamos dando um passinho à frente no sentido da nossa evolução, na busca da perfeição. Então, a prática do bem é este passinho a mais dado no caminho, na direção do nosso aperfeiçoamento, da nossa perfeição, da nossa evolução. E quando nós deixamos de fazer isso, nós não evoluímos, ou seja, nós estagnamos. Então foi muito bem colocado. Estou achando excelente a colocação aqui do Emmanuel, dizendo que o bem semeia a vida, o mal semeia a morte, e que o mal é a estagnação. Porque ele é a ausência do bem. É a ignorância da pessoa que não permite que ela pratique o bem, que ela haja de forma correta, beneficiando os outros, beneficiando o próximo e, com isto, praticando o bem. Então, é a estagnação. Você não vai para frente, você não evolui, você fica estagnado. Outro trecho, prosseguindo. O problema da paz é questão de fraternidade em todas as latitudes. O problema da paz é questão de fraternidade. Nós, desde a Revolução Francesa, ou na Revolução Francesa, se levantou a bandeira da liberdade, da igualdade e fraternidade. A liberdade se ergueu aqui no mundo ocidental, no lado ocidental aqui. Deste lado aqui, a liberdade se impôs, se colocou como uma democracia, né? Como uma democracia. A liberdade mesmo, a defesa da liberdade, de pensamento, de atos e tudo mais. Então ela se impôs aqui. O mundo foi dividido em dois e, do outro lado do mundo, o ideal era o de igualdade. E isso num tempo lá pelos idos da União das Repúblicas Socialistas e tal, né? Que havia um ideal de igualdade do lado de lá. Do lado de cá o ideal era a liberdade, do lado de lá era a igualdade. Só que, ao que tudo indica, e eu acho que não é muito difícil de perceber, nenhuma nem outra deram certo.
Nenhum dos dois deram certo. Por quê? Porque faltou aquele elemento essencial para ambos, que era a fraternidade. Sem a fraternidade, a liberdade não funciona, a igualdade não funciona. Porque tanto uma quanto outra vão levar por caminhos meio tortuosos, eu diria, né? Por caminhos que não vão trazer nada de muito bom, não. Nada de coisas boas. Os nossos sentimentos não muito elevados acabam vindo à tona e, tanto num caso como no outro, usando-se a liberdade, tanto a liberdade quanto a igualdade, de uma forma não muito correta. Então, sem fraternidade, é um tripé. Só que nesse tripé, uma das pernas do tripé é a mais importante. Tá? Uma é a mais importante. Sem ela, as outras duas não vão aguentar. As outras duas não vão conseguir realizar o seu objetivo final. Elas vão ficar meio capengas realmente. Então, sem a fraternidade, não há paz. Certo? Não há paz. Porque aí todos os nossos sentimentos negativos acabam vindo à tona. E aí as consequências a gente já sabe muito bem quais são. Guerras, aqui o texto novamente. Guerras, discórdias, crises representam a resultante da grande desarmonia que a ausência do amor estabeleceu no caminho da inteligência. A ausência de amor no caminho da inteligência. Nós temos muita inteligência. Nós trabalhamos muito a nossa inteligência durante séculos. Tanto que a ciência está aí avançadíssima. Avançadíssima. Ciência. Nós esquecemos do amor. Nos preocupamos com a inteligência, esquecemos o coração, esquecemos o sentimento, esquecemos o amor. Hoje nós admiramos as pessoas super inteligentes, né? Os gênios. Né? São cantados em prosa e verso. Mas nos esquecemos do sentimento. E quando uma pessoa revela um sentimento um pouco mais forte, um sentimento mais amoroso, né? Esse sentimento realmente de querer gostar, do próximo. Essas pessoas, muitas vezes, elas chegam a ser até ridicularizadas. Eu já presenciei muito isso. Né? Elas são tidas como pessoas fracas. Uma pessoa fraca, por amar demais, né? Por querer o bem, realizar o bem e fazer o bem do próximo. Muitas vezes elas são taxadas de pessoas fracas, são frágeis, elas diriam que ser fortes. E esse fortes, muitas vezes, se entende como agressividade. Se troca a força pela agressividade. Se confunde a força com a agressividade. E se elogia a agressividade, dizendo que é uma pessoa forte. Ela não é forte, ela é agressiva. É diferente. É muito diferente. Para se ser forte, não se precisa ser agressivo. Às vezes até pelo contrário. A agressividade é que revela a fraqueza. A pessoa forte, ela não precisa ser agressiva. Ela não tem necessidade de agredir. Ela não precisa se defender. Via de regra, por trás da agressão está a defesa. Geralmente, quem é muito agressivo, as pessoas que são muito agressivas, demonstram insegurança. Geralmente é porque são inseguras. Né? Às vezes tem medo até. Pode ser até medrosas. E como uma atitude de defesa, elas
partem, elas tomam esse modo de ser, esse modo de viver, esse modo de existir agressivamente, com agressividade. A agressividade é para esconder exatamente a fraqueza. A concórdia real jamais será incubada por decretos políticos ou por princípios apressados de filosofia salvacionista nas relações dos homens entre si. Não se faz paz por decreto. Não se decreta a paz. A paz é um sentimento e ela tem que vir de dentro. Ela tem que estar dentro de nós. Primeiro, nós temos que colocá-la dentro de nós, para depois nós podermos espargir essa paz ao nosso redor. Então nós temos que sentir a paz dentro de nós primeiro. Né? Você tem que ser a paz que você deseja para o mundo. Se você deseja paz, você tem que ter paz. Você tem que sentir paz. Não adianta você desejar a paz xingando o seu vizinho. Ou desejar a paz batendo no seu filho. Você tem que ser a paz. Agir como tal. Se você deseja paz no mundo, ela tem que estar primeiro dentro de você. Para que você possa espargi-la à sua volta, espargi-la para os outros. Então, pregar a paz sem senti-la, realmente não vai dar certo. Não vai dar certo. Para a harmonia individual, não vale então somente a argumentação da psiquiatria e as descobertas preciosas da ciência médica. Realmente, a harmonia individual, ela depende de nós. Não tem remedinho para isso. Não tem pílula da farmácia para isso. É uma coisa que nós temos que buscar. Nós temos que buscar dentro de nós. Nós temos que criar dentro de nós a harmonia e a paz. Não tem pílulazinha para resolver isso. Tá? Não adianta ir na farmácia procurar, porque não tem. É uma coisa que nós construímos, é uma construção, uma autoconstrução. Tá? Você constrói dentro de você, tá? Buscando se harmonizar interiormente, para então se harmonizar com o mundo. Você harmoniza dentro, para depois você se harmonizar fora. Tá? Harmonizando-se consigo mesmo, você vai se harmonizar com os outros. Ainda que as circunstâncias não sejam das melhores, né? Como às vezes não são. Mas harmonizado internamente, você consegue superar. Você consegue se harmonizar com o outro, em qualquer circunstância, seja ela qual for. Isso é ótimo, gente. Vocês não imaginam como isso é bom. Não faz nem ideia. Não é fácil, mas é ótimo. Quando a gente consegue, é ótimo. Um outro trecho. O valor da carne sofre a influenciação da angústia que ele mesmo projeta. O valor da carne sofre a influenciação, a angústia que ele mesmo projeta. Esse carne aqui, nós vamos entender, né, aqui como sendo, para nós, como sendo as coisas mundanas, as coisas do mundo que nos cercam. Tá? E que nos trazem angústia. E que nos fazem sentir angustiado. São essas coisas do mundo, né, do nosso mundo, do nosso dia a dia, que nos trazem angústia. Daí a nossa harmonização, a necessidade da harmonização. Tá? Para que não nos atinja de forma a nos deixar tão angustiados.
a nos provocar tanta angústia, né, tanto desespero. Se conseguirmos essa harmonia, né, as questões que nos envolvem do mundo, do dia a dia, que muitas vezes nos afetam tanto, até muito mais do que deveriam, tá? E a gente só vai reconhecer isso depois. Né? Quantas e quantas vezes problemas que nos deixam aflitos, que nos causam aflições terríveis, né? Passamos mal, adoecemos. Depois de algum tempo a gente se lembra, volta atrás e fala, puxa vida, mas até que não era tanto, né? Não era para ser tanto. E não era mesmo. Mas nós nos angustiamos em excesso, em demasia, porque não temos equilíbrio suficiente para enxergar as coisas como elas são, para enxergar a coisa como ela é. E aí nos vem todo esse desespero e toda essa que muitas vezes nem se justifica, mas a gente só vai reconhecer depois. Depois de passar algum tempo que a gente vai reconhecer que realmente não tinha nada a ver. Mas a gente estava lá, né, se descabelando todo, sem razão e sem motivo. Nós temos aqui uns trechos de algumas falas de Jesus muito interessantes, né, e que tem tudo a ver com o tema. Ajuda o que te persegue e calunia. Ora pelos que te odeiam. É uma maneira de conseguir o equilíbrio. É uma maneira de conseguir a paz. É bem diferente de você odiar, né? Quem te odeia. Você não vai ter paz. Enquanto você estiver odiando, você não vai ter paz. A paz vem de dentro. Vem da harmonização interna. Qualquer sentimento negativo, de ódio, de rancor, de mágoa, é suficiente para nos desequilibrar, para nos deixar desequilibrados. Daí o perdão. Perdão que muitas pessoas acham que é um ato de benevolência para com o outro. Ainda se orgulham. Então, me perdoei, tudo bem. Fala até que uma certa empáfia. Tudo bem, eu perdoei. Mal sabe que o pessoal está fazendo bem para ele mesmo, se é que perdoa de verdade. Só está fazendo para ele, deixando de lado a angústia da mágoa, do rancor e tudo mais. Mas é ele que está sendo beneficiado, muito mais do que o outro. O outro pode até ser que esteja, mas quem perdoou é muito mais beneficiado do que quem é perdoado. É a paz. É a nossa paz. É a paz de Jesus. A paz que ele nos prometeu, que não é a que o mundo dá. Está dando para ficar claro? Dando para ficar claro? Serve sem aguardar retribuição. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz da abnegação em favor dos que te cercam e segue de ânimo robusto para adiante. Tá? Toma a cruz da abnegação em favor daqueles que te cercam e segue com ânimo robusto para frente. Fazendo, trabalhando, ajudando, contribuindo. Isso nos traz uma paz e uma tranquilidade enorme. Isso nos dá um ânimo, uma força. É uma coisa, eu digo que é uma coisa até estranha. É até estranho. Como trabalhar em benefício do próximo nos traz essa certeza, essa tranquilidade, essa paz, essa vontade. É a paz mesmo. É a paz. É um retorno. Na verdade é um retorno. Essa paz é um retorno do que nós fizemos
pelo próximo, o que nós fizermos pelo próximo. E aí continuamos com Jesus. Aquele que te pede a capa, dá igualmente a túnica. Ao que te exigir a jornada de 1000 passos, caminha com ele 2000. O que significa isso? O que ele quer dizer com isso? Vocês já ouviram aquele ditado? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela? Pois é. Devia ser assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não entrar na briga. Certo? É assim que devia ser. O boi e a boiada também para não entrar. Certo? É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Da túnica, caminhos mais 1000. Não entre em atrito, não entre em conflito. Não conflita. Procura apaziguar. Sem conflitar. Eu sou advogado. E quando eu me decidi pela profissão, alguns parentes, principalmente minha mãe e meu avô, principalmente, ficaram assim admirados. Se admiraram e acharam que o negócio não ia dar certo. Inclusive, o argumento do meu avô foi exatamente esse, que ele achava que não servia para ser advogado, porque eu era um cara tão calmo, tão tranquilo, tão pacífico, tão calado, né? Advogado não é um cara que tinha que gritar, berrar, esmurrar a mesa, fazer toda aquela, né? Aquela coisa de briga mesmo, de quem está brigando. O advogado tem que brigar, tem que ir lá e brigar. Hoje eu afirmo com toda a segurança que o melhor advogado é aquele que concilia. Não é o que briga, é o que concilia. Porque o que briga não resolve. Ele fica brigando e não resolve. E o que concilia não, ele resolve. Ele vai lá, concilia, acerta tudo, né, deixa tudo acertadinho, bonitinho, e resolve. O briguento não resolve. Eu acho que isso pode valer para tudo e para todos. Tá? Quando nós entramos em confronto, vai ser difícil resolver a situação. Muito difícil. Tá? Nós só vamos resolver qualquer situação se formos conciliadores. Se tivermos espírito de conciliação. Se chegarmos no outro com espírito de conciliação e desarmados, nós resolvemos qualquer situação. Certo? Um espírito de bater de frente, de defrontar, né, de não levar desaforo para casa, você nunca vai resolver nada. Não vai ter paz. Não vai ter paz. Continuando o outro trecho. Deixa escapar as vibrações harmônicas do amor, sem cujo domínio a vida em si prosseguirá desequilibrada, fora dos objetivos superiores a que indiscutivelmente se destina. Deixa escapar as vibrações harmônicas do amor, porque senão a vida fica desequilibrada. É o que nós estamos falando até agora. Estamos falando aqui até agora. Sem o amor você não vai encontrar a paz, o equilíbrio. Ao contrário, você vai estar o tempo todo se debatendo, batendo contra alguém ou alguma coisa e nunca vai sentir paz interiormente, nunca vai ter paz interiormente. Vai passar o tempo todo nessa confrontação, nesse debate. E quem consegue viver em paz dessa forma? Quem consegue encontrar paz dessa forma? Não dá, né? Agora, tem uma frase aqui que eu achei absolutamente genial. Absolutamente genial. Olha o que ele diz.
a produção de pensamentos no mundo como existe a produção de flores e batatas. Genial! A produção de pensamentos no mundo como existe a produção de flores, batatas, qualquer outra coisa. É verdade. Nós produzimos pensamento. O nosso pensamento no plano espiritual, no mundo espiritual, ele chega a se concretizar, ele chega a ser concreto, tá? Quase físico. Então, o que nós pensamos de bom ou de mal, nós estamos projetando no mundo espiritual. Nós estamos criando o pensamento. É como ele diz aqui, é como se cria flores e batatas. Nós estamos criando o pensamento. E esse pensamento vai ficar girando à nossa volta, seja ele bom ou ruim. Ele está girando à nossa volta, tá? Formando a nossa aura, formando a nossa vibração, formando o nosso padrão vibratório. Se eu pensar em ódio, em raiva, quanto eu detesto aquela pessoa, tudo isso vai ficar girando aqui em volta. Nós estamos criando a nossa volta nos nossos pensamentos. Olha o perigo. E olha a responsabilidade. Quem sai perdendo? Primeiro que sai perdendo somos nós. Se eu emito vibrações de ódio, de rancor, de mágoa, pode ser que eu consiga atingir o outro. Mas antes de atingi-lo, eu estou atingindo a mim mesmo. Porque eu estou criando tudo isso à minha volta. Estou mergulhado dentro disto. Eu estou mergulhado. Eu vou criando e eu fico como que mergulhado dentro dessa vibração, desse pensamento negativo. Então, o maior prejudicado é quem está emitindo os pensamentos negativos. Então, nós somos uma fábrica de pensamentos. Estamos fabricando pensamentos, né? Como ele diz aqui, como flores e batatas, né? Nós fabricamos pensamentos. Criamos em torno de nós, é a explicação dele, criamos em torno de nós a atmosfera de ordem ou perturbação. Quanto incentivamos a seara de trigo ou suportamos por relaxamento a colheita compulsória da erva daninha. Explicação dele, nós criamos em torno de nós ou a ordem ou a perturbação. Nós é que criamos. Tá? E geralmente a gente faz isso e acaba culpando o outro. Aí já fala porque o fulano fez sei lá o quê, né? Porque o outro está com inveja, porque é olho gordo não sei de quem. Nós estamos criando para nós toda essa negatividade. Tá? E ficamos querendo acusar o outro. Tá certo? Somos nós mesmos. Habituamo-nos assim a compreender as necessidades do vizinho. Fácil? Facinho, né? Tá fácil, fácil. Nada é fácil. Compreender as necessidades do outro é muito difícil. Porque nós nunca estamos no lugar dele. Nós estamos olhando para ele daqui. Daqui para lá. Eu não estou lá. Nele, onde ele está. Eu não estou vivenciando o que ele está vivenciando. Eu julgo de acordo com o meu pensamento, com a minha ideia. Tá? Mas eu não estou vivendo lá. Então é um exercício muito difícil. Não é fácil. Mas é um exercício que tem que ser feito. Porque senão nós vamos passar o tempo todo não compreendendo o outro. Claro, eu estou medindo ele com a minha régua, né? A régua dele é outra. Certo?
Então eu vou ficar o tempo todo não compreendendo. É difícil, mas temos que ficar o tempo todo buscando nos colocar no lugar do outro para compreender, para enxergar a situação pelos olhos do outro, pela visão do outro. É um exercício difícil, complicado, mas é muito bom. Porque quando a gente consegue, nossa, dá para começar a entender um monte de coisas que antes a gente não entendia. Posso garantir isso para vocês com certeza. Eu já passei por essa experiência. Tá? Dá para compreender um monte de coisas que a gente não entendia antes. Aí você começa a entender por que o fulano age dessa forma, por que o fulano faz assim, por que ele é assim. Você vai começar a entender e compreender o outro melhor. Não é fácil, mas é muito bom. Eu recomendo. Guardando um coração educado para auxiliar sempre, cedendo de nosso egoísmo ao alheio contentamento. Cedendo do nosso egoísmo ao alheio contentamento. Cedendo de nós para contentar o outro. Abrindo mão de coisas nossas para contentar o outro. E a gente se contenta junto com ele. Principalmente sabendo que ele se contentou por algo que nós fizemos. A gente acaba se contentando muito mais, sabendo que o contentamento do outro foi gerado por nós. É um sentimento e uma sensação quase indescritível. Também recomendo. Também recomendo. Sob tais moldes, a experiência do lar é mais sadia e mais nobre. O clima de confiança possibilita sólidos alicerces à felicidade e caminhamos para a frente de espírito arejado, pronto a socorrer todas as dores e a contribuir na equação dos problemas de quantos procuram a bênção do progresso junto de nós. É o fecho. Se conseguirmos juntar tudo isso que o Emmanuel colocou nesse texto, que nós procuramos traduzir da melhor forma possível, se conseguirmos reunir isso, eu acho que realmente nós estaremos fazendo uma grande coisa em benefício de nós mesmos, em primeiro lugar, tá? E depois em benefício dos outros também. Dos outros também. Tá? Mas principalmente de nós mesmos. É o caminho que, creio eu, vai nos levar, vai nos conduzir à paz. Um último trecho. Em nosso coração e em nossa mente reside a sementeira da luz. Em nosso coração e em nossa mente residem a sementeira da luz. Ou seja, ela está aqui dentro. Ela está esperando para pôr para fora. Você não vai trazer ela de fora. Ela já está dentro de você. Está esperando um buraquinho, você abrir a brecha para ela sair e se manifestar. Ela só está esperando você abrir a brecha. Então vamos esperar e contar que nós consigamos abrir essa brecha, que ela seja uma brecha larga, não muito estreita, o mais larga possível, o mais larga que conseguirmos, né, para que possamos obter a paz, esta paz do início aqui da nossa conversa, que é a paz que Jesus nos deixou, que ele deixou bem claro, não é a paz do mundo, é a paz que eu vos dou. Eu acho que o caminho para chegarmos até ela passa por tudo isso que nós colocamos aqui hoje. E por falar nisso, muita paz a todos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação?
Compreenderam? Escuta, o fraternidade que você falou da Revolução Francesa não é a mesma coisa que caridade. Eu acho que as duas estão muito interligadas, tá? A caridade e a fraternidade. A verdadeira caridade passa pela fraternidade. Por que eu digo isso? Eu exemplifico. Né? Quando se fala em caridade... Ah, bom. Tá, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Façam o que eu digo... Façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Tá? Mas, na realidade, veja, se nós entendemos bem a caridade, e muitas pessoas, talvez a maioria, não entende por quê. Quando se fala em caridade, as pessoas pensam em esmola. Eu vou fazer caridade, eu vou sair por aí, né, encontrar um mendigo na rua e vou dar um dinheiro para ele. Eu vou fazer caridade, vou pegar o talão de cheque e fazer um cheque e doar para uma entidade, eu estou fazendo caridade. Você está dando esmola. Você está dando a esmola. Agora, a caridade verdadeira está resumida na frase de Jesus, amar o próximo. E aí tem tudo a ver com a fraternidade. Amar o próximo, ser fraterno. Né? Se nos amarmos, todos seremos todos fraternos. Aí depende. A fraternidade é universal. Se ela é universal, não há inimigos. Se você criar uma fraternidade, como nós aqui agora, né, vamos criar uma fraternidade. Vamos fundar aqui a fraternidade, sei lá, das contas, e todo mundo vai ser fraterno. Tá, nós vamos ser fraternos. E os outros? Vamos ser fraternos entre nós? Eu, por exemplo, tenho uma certa, até uma certa bronca de certas entidades por aí, fraternidades disso, daquilo, daquilo outro, né, em que as pessoas são fraternas entre si. E os outros? Mas a fraternidade não é universal. Não é para ser universal. Então, fraternidade para meia dúzia e o resto vai ficar, como é que se diz, no hora epa? Eu que agradeço. Bom, então agora vamos aproveitar essa oportunidade que nós aprendemos nessa palestra e vamos vibrar amor e paz. Vamos fechar os olhos e vamos vibrar por todas as pátrias e principalmente para o nosso Brasil. Para que a paz universal seja mantida e o sentimento de amor, de fraternidade, prevaleça entre nós. Vibremos para os doentes, aqueles que estão em dor, que estão nos hospitais, para que eles recebam o nosso amor e a paz que eles necessitam. E recebam o conforto do tratamento necessário. Vamos vibrar para os nossos irmãos de rua, aqueles que estão sem casa, sem esperança. Vamos vibrar amor e paz para que eles tenham o suporte necessário nas suas necessidades. Vamos vibrar para os nossos familiares. Vamos
enviar amor e paz para que eles tenham harmonia e, consequentemente, essa harmonia seja estendida a nós. Então, vamos agradecer o momento presente e pedir a Jesus que nos abençoe no retorno de nossas casas, que possamos voltar com segurança e possamos estar aqui na próxima semana reunidos. Em nome de Jesus, assim seja. Graças a Deus. Então agora nós vamos para a parte final, que seria os passes. Primeiramente o magnético e depois o espiritual, na porta que tem ao final. Obrigada, boa noite.